Você já se perguntou para que serve o exame de sangue, qual sua importância e quais cuidados devemos tomar antes de realizá-lo? O famoso hemograma é um exame que avalia as células sanguíneas de um paciente, ou seja, os glóbulos brancos e vermelhos, contagem de plaquetas e outros índices hematológicos. Este exame serve para identificar, auxiliar o diagnóstico e acompanhar a evolução de doenças que provocam alterações no sangue, como anemias, distúrbios de medula óssea, infecções bacterianas, fúngicas ou virais, inflamações, câncer, especialmente as leucemias ou linfomas, alterações das plaquetas, como o seu aumento ou diminuição, e acompanhamento de situações que possam comprometer o funcionamento da medula óssea, como durante a quimioterapia, por exemplo. Além disso, o hemograma é útil para acompanhar doenças crônicas que podem cursar com a anemia, como a insuficiência renal, por exemplo, a artrite reumatoide, insuficiência cardíaca ou doenças pulmonares. Agora que você já sabe para que serve o hemograma e o que ele abrange, vamos ver como funciona esse procedimento. Todo procedimento começa no consultório, quando o médico pede o exame para examinar alguma inconformidade na saúde do paciente ou para constatar se está tudo certo. Após isso, o paciente deve se dirigir a um laboratório para que seja realizada a punção. É necessário que siga algumas recomendações que são feitas geralmente por laboratórios. Pode variar de um laboratório para o outro. Em caso de tempo de jejum, tempo de descanso, né? Inclusive, uma dessas recomendações é o tempo mesmo, que modificou. Antes eram 12 horas de tempo de jejum. Agora é entre 3 a 8 horas, não sendo mais necessário esse tempo tão extenso, que inclusive pode causar prejuízo à saúde de algumas pessoas. Por exemplo, pessoas hipoglicêmicas. Inclusive, 14 horas de jejum não é recomendável para ninguém. Também não é recomendável ingerir álcool em média 72 horas antes do exame, porque pode alterar o nível de triglicerídeos. Não pode fumar antes do exame para não alterar a curva glicêmica. Evitar fazer exercícios físicos na véspera do exame, porque pode alterar a concentração de moléculas no sangue, diminuindo a glicose também circulante e mascarando a glicose real. É muito importante informar o uso de medicamentos, porque antibióticos e anti-inflamatórios podem interferir em testes de coagulação do sangue. A água moderada ela é permitida. E é muito importante não ter feito um exame de imagem onde é utilizado contraste, porque o contraste é uma substância química que ela é colocada ou por via oral, ou venosa, ou arterial, e isso pode modificar o resultado. A noite de sono é muito importante também, para não ter nenhum tipo de alteração. Seguindo à risca essas recomendações, não vai ter problema no resultado. Procedimento de coleta. O profissional deve verificar a cabine, se apresentar e informar o procedimento ao paciente. Higienizar as mãos, conferir com o paciente os dados e colar as etiquetas nos tubos. Logo em seguida, é necessário colocar a luva e mostrar ao paciente as seringas e as agulhas nas embalagens antes de serem abertas. Observar onde pode ser feita a punção, fazer a asepsia do local e garrotear o braço do paciente, além de ir afrouxando o garrote durante a punção. Quando terminar, retirar a agulha e pedir para o paciente fazer pressão por 3 minutos. Descartar a agulha e colocar o sangue em um tubo de coleta. Para finalizar, faça o curativo e descarte as seringas e as luvas. Na coleta de sangue temos luvas para que ocorra a proteção devida do profissional que vai fazer a coleta e do paciente, gaze ou algodão hidrófilo e álcool etílico 70% para a limpeza do local. Na coleta propriamente dita são utilizados a seringa, agulha, canhão, tubos para coleta de sangue, scalp, dispositivos de transferência e, para que ocorra o descarte correto, recipiente com paredes rígidas para o material perfurocortante. Quais são os tipos de coleta de sangue? Cada um dos tipos de coleta de sangue exige um tipo de cuidado especial. Conheça agora os tipos de coleta de sangue mais comuns que você vai encontrar em hospitais, clínicas e laboratórios. Seringa e agulha. Este é um dos tipos de coleta de sangue mais comuns e envolve necessariamente uma seringa e uma agulha.
Quando opta por este tipo de coleta, basta que o técnico responsável coloque o garrote e peça para o paciente fechar a mão. Uma vez que encontre a veia ou a artéria, se coloca a agulha perfurando a veia e puncionando o sangue, que ficará na seringa. Da seringa, o sangue pode ser colocado em um tubo de coleta para então ser encaminhado para o laboratório de análises clínicas. Coleta de sangue a vácuo. Aqui, um adaptador toma o lugar da agulha e seringa. Seguindo os mesmos passos da punção com seringa e agulha, se coloca o garrote e se encontra a veia ou artéria do paciente. Feito isso, o técnico punciona a veia do paciente com a agulha do adaptador e rapidamente se coloca o tubo a vácuo no dispositivo. Assim, rapidamente o tubo se enche com sangue, que depois é encaminhado para o laboratório de análises clínicas. Punção digital. A punção digital é uma forma inovadora de fazer testes para diversas condições de saúde, como diabetes e coagulação. Através dela se extrai uma lanceta com uma pequena amostra de sangue, retirada geralmente da ponta dos dedos. Uma vez extraída a amostra, ela é colocada em uma tira com um reagente específico para que o aparelho medidor revele o resultado do teste. Com isso, é possível identificar rapidamente o estado de saúde no momento do teste. Dessa forma, podemos fazer diversas tomadas de amostra, fazendo com que seu médico tenha uma visão ampla do seu quadro de saúde. As análises de sangue, seja ela por meio de tubos que são encaminhados para o laboratório ou por meio dos resultados instantâneos das fitas com reagente. Por meio dos resultados, os médicos poderão dizer se vai haver e qual será o tratamento adequado para você. Agora que você já sabe como é feito e para que serve o exame de sangue, não precisa mais ter medo de agulha. Isso tudo é para o seu bem. Created using Powtoon.